Olá, galera do nono ano do ensino fundamental. Aqui é a professora Nayara, da disciplina de Ciências, e nós estamos iniciando hoje mais um volume do nosso plano de estudos tutorados, o PET, volume 4. Iniciando então a primeira semana, semana 1, o tema é estruturas celulares e você encontra esse conteúdo nas páginas 30 a 33 do PET, volume 4. Vamos relembrar sobre a organização dos seres vivos. Nós temos aqui os átomos, que são pequenas partículas que compõem a matéria, que formam a matéria. Esses átomos eles se agrupam e dão origem às moléculas. As moléculas se agrupam e formam as células se agrupam e dão origem aos tecidos orgânicos. Os tecidos formam os órgãos, como cérebro, coração, pulmão, fígado, etc. Os órgãos eles se organizam e formam os sistemas, como o sistema respiratório, digestório, sistema excretor, sistema reprodutor, sistema nervoso, os diversos sistemas que nós possuímos no nosso corpo, no nosso organismo, e os sistemas formam o ser vivo, como um todo. Nessa semana nós vamos estudar as células, que são as menores estruturas com forma e função definida que constituem o ser vivo. A célula é a menor parte dos seres vivos com forma e função definidas. Por essa razão, afirmamos que a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Então, nós somos constituídos por células. As células são pequenas estruturas microscópicas, cada uma especializada numa função diferente. Aqui, nós temos nessa imagem um exemplo de algumas células indiferenciadas aqui no centro, São células que ainda não se especializaram em nenhuma função, mas conforme o organismo vai crescendo, se desenvolvendo, essas células elas vão se diferenciando e se especializando. Por exemplo, nós temos aqui a célula muscular, que são as células que formam o tecido muscular, os nossos músculos, e graças a esse tecido nós conseguimos nos movimentar. As células sanguíneas, aqui representando as hemácias, que são as células vermelhas do sangue que transportam substâncias pelo corpo, como oxigênio, nutrientes. Nós temos as células nervosas ou os neurônios, que são responsáveis por transmitir impulsos nervosos. A célula cardíaca que forma o tecido ali que vai formar o coração, as células do fígado, as células do intestino. Então vocês podem observar que cada uma delas tem formas diferentes, tem formatos diferentes, Isso depende da função que elas vão exercer. Então fica claro aqui que as células elas não são todas iguais, e elas não têm todas a mesma função. Cada uma faz um trabalho diferente, mas todas elas são importantíssimas e o conjunto delas formam o organismo como um todo. Embora as células sejam diferentes, de acordo com o seu formato, sua função, existem algumas estruturas celulares que são comuns a todas elas. Essas estruturas são membrana plasmática, que é uma fina estrutura que reveste e delimita o exterior da célula. O citoplasma, que é uma substância gelatinosa que preenche o interior da célula. Todas as estruturas internas dessa célula ficam mergulhadas ali no citoplasma. As organelas, que são pequenas estruturas internas especializadas em funções específicas. Então, lá dentro da célula existem pequenas estruturas, cada uma especializada numa função, cada uma tem uma função. São chamadas organelas. E o material genético, que contém todas as informações que determinam as características da célula. O nosso material genético, então, o nosso DNA, ele fica onde? Ele fica localizado dentro das nossas células, dentro de cada uma das nossas células. Então, o material genético determina as características das células, e nós somos constituídos de células, então logo o material genético determina as nossas características como um todo. Aqui nós temos um desenho representando uma célula. Esse desenho foi feito de maneira estratégica, representando a célula cortada ao meio, para que a gente consiga visualizar as estruturas lá dentro dela. Então, nós temos aqui a membrana plasmática, que é essa fina camada que reveste o exterior da célula, delimita a célula. O citoplasma, que é uma substância gelatinosa, parece uma gelatina, um gelzinho, que preenche o interior da célula e todas as estruturas internas ficam mergulhadas dentro desse citoplasma.
As organelas, que são estruturas especializadas, né, cada uma realiza uma função diferente no interior da célula e todas elas são importantíssimas para que a célula consiga realizar a sua função. E o material genético aqui, ele está organizado aqui no centro da célula, né, nessa região chamada núcleo. Então, o material genético, que é o responsável pelas características, né, pela produção das substâncias necessárias à manutenção dessa célula. Vamos conhecer os tipos celulares. Existem dois tipos de células, as células procariontes e as células eucariontes. Nós vamos conhecer agora cada uma delas e vamos identificar as diferenças entre elas. As células procariontes são células simples, com poucas estruturas internas. A sua principal característica é que o seu material genético não é organizado, ele fica aqui disperso no citoplasma. Apenas as bactérias possuem esse tipo celular. Essa informação aqui é bastante importante, porque se eu perguntar para vocês quais são os organismos que possuem as células procariontes, do tipo procarionte, vocês vão me responder as bactérias. Apenas as bactérias possuem células do tipo procarionte. As células eucariontes já são as células presentes nos demais organismos, né? Somente as bactérias são procariontes, então todo o resto, as plantas, os animais, todos os outros organismos são eucariontes. Então, as células eucariontes são aquelas células mais complexas, têm diversas estruturas no seu interior, né? A principal característica delas é que o seu material genético fica organizado aqui, armazenado dentro de uma estrutura específica chamada núcleo. Enquanto lá nas procariontes o material genético fica disperso, desorganizado no citoplasma, aqui o material fica organizadinho dentro do núcleo. Todos os seres vivos, com exceção das bactérias, possuem esse tipo celular. Então, vamos conhecer a diferença entre as células bacteriana, a célula animal e a célula vegetal, a célula das bactérias, dos animais e das plantas. A célula bacteriana, como nós vimos, é uma célula procarionte, né? Uma célula bastante simples, apenas as bactérias possuem esse tipo celular, o que significa que o material genético fica aqui disperso no citoplasma, não é organizado, né? Como no outro tipo celular. As bactérias são organismos unicelulares, ou seja, são constituídos por apenas uma única célula. Então, uma bactéria inteira é do tamanho de uma única célula, por isso que são organismos microscópicos, que só conseguimos visualizá-los com a ajuda de um microscópio, né? Na célula bacteriana só existe um tipo de organela, os ribossomos. As células das bactérias, além da membrana plasmática, também possuem duas outras estruturas de revestimento externo, a parede celular e a cápsula. Então, além da membrana, a bactéria também possui uma segunda camada chamada de parede celular, que ajuda na proteção, né, dessa célula, e também a cápsula, que é uma terceira camada que auxilia na proteção da célula também, entre outras funções. As bactérias também possuem fímbrias, que são filamentos que, no geral, auxiliam na fixação dessa bactéria no substrato, né, do local onde ela estiver, ela consegue se fixar ali através dessas fímbrias, que são esses pelinhos, entre aspas, aqui, né, presentes nessa representação. E também o flagelo, as bactérias possuem, algumas espécies, né, pelo menos, possuem o flagelo, que são estruturas locomotoras que a bactéria utiliza para conseguir se deslocar, se locomover. A célula animal já é uma célula mais complexa, né, porque ela possui diversas estruturas internas, diversas organelas. Todos os animais são procariontes, então tem a célula procarionte, e são pluricelulares, que significam que são compostos de diversas células, então são organismos mais complexos, com inúmeras células. Assim como nós somos pluricelulares, nós possuímos bilhões, trilhões de células no nosso corpo. As células dos animais são complexas e possuem diversas organelas, né, como eu já disse, e executam diversas funções. A célula vegetal também é uma célula eucarionte e os organismos vegetais também são pluricelulares, né, são organismos constituídos por várias células. No geral, a célula vegetal é semelhante à célula animal, só que a vegetal possui algumas estruturas que
estão ausentes nas células animais, então possuem algumas estruturas extras, né? Dentre essas estruturas, podemos destacar a parede celular, que é uma estrutura extra, né, que vem depois da membrana, que confere rigidez e proteção à célula. Os plastídeos, que são organelas responsáveis, dentre outras funções, pela fotossíntese, e o vacúolo, né, de suco celular, também chamado apenas de vacúolo, que é uma organela responsável por armazenar água e outras substâncias. Então vamos conhecer agora as principais organelas presentes nas células, bem como suas funções. Então, a primeira organela que nós vamos conhecer são as mitocôndrias. Aqui no cantinho sempre vai aparecer uma imagem, um desenho representativo dessa organela, do formato, né, com que ela se parece. Lembrando que as células e suas estruturas não são coloridas, todos esses desenhos são coloridos para facilitar o entendimento, mas as células não têm cor, as suas estruturas não têm cor, né? Aqui são só desenhos representativos. Então, começando pela mitocôndria, né, as mitocôndrias são organelas de formato arredondado e alongado, né, que são responsáveis pela produção de energia da célula. Toda célula, todo organismo necessita de energia para poder realizar as suas funções mais básicas, né? Vocês já ficaram um tempo sem comer e aí o que acontece? A gente vai ficando fraco, vai ficando sem energia, né? Porque nós retiramos essa energia dos alimentos, dos nutrientes que nós ingerimos. E esses nutrientes, eles são absorvidos, são processados e conduzidos até as mitocôndrias, e são as mitocôndrias que vão produzir a energia necessária para a realização das funções, né, da célula do organismo. Os ribossomos são organelas responsáveis pela síntese de proteínas, pela produção de proteínas. Eles são compostos por duas subunidades, né? Essas duas subunidades se juntam, então o ribossomo consegue realizar a sua função. Retículo endoplasmático é uma organela membranosa que forma um tipo de rede, como a gente pode ver aqui nessa imagem representativa, né? E na célula há dois tipos de retículos: o retículo endoplasmático granular ou rugoso. Esse retículo rugoso, ele fica localizado aqui bem próximo do núcleo celular e nele estão aderidos vários ribossomos. Como nós acabamos de ver, os ribossomos são organelas envolvidas na síntese proteica, né, na produção de proteínas. E a função do retículo endoplasmático rugoso também tem relação com a síntese de proteínas, por isso eles estão aqui trabalhando juntos, bem próximos do núcleo, né? Porque no núcleo fica armazenado o material genético e é a partir das informações contidas no material genético que as proteínas são produzidas. O retículo endoplasmático agranular ou retículo liso, endoplasmático liso, né, que seria este aqui, ele não tem ribossomos aderidos, por isso ele é liso, e sua função é participar da produção de moléculas de lipídios. Os lisossomos são organelas que realizam digestão intracelular por meio de enzimas digestivas. Então, eles têm algumas substâncias no seu interior que realizam a digestão de substâncias como lipídios, proteínas e o que mais for necessário ser digerido, degradado no interior da célula. O complexo golgiense é uma organela formada por várias vesículas achatadas e empilhadas, e a principal função dessa organela é modificar as proteínas e os lipídios originados lá dos retículos, né, o retículo endoplasmático liso e rugoso, e transportar essas substâncias para o seu local de origem, né? Destinar corretamente essas substâncias que foram lá produzidas. Essa organela tem esse nome, né, complexo de Golgi, em homenagem ao cientista, ao pesquisador que descobriu e estudou essa organela, Camilo Golgi. Os centríolos são organelas que auxiliam na separação do material genético que ocorre durante a divisão celular. Esse processo de divisão celular é um processo que nós ainda vamos conhecer, porque as células, elas se dividem e dão origem a novas células, né? E nesse processo, quem auxilia, né, diretamente são os centríolos. Eles atuam separando o material genético durante esse processo. Quando nós formos estudar aqui a divisão celular, nós vamos ver a atuação dos centríolos.
podem formar também estruturas de locomoção, como os cílios e os flagelos, no caso de células flageladas. Um exemplo de célula flagelada é o espermatozoide, né? Ele tem aquele, entre aspas, aquele rabinho, que na verdade é um flagelo, né? Que auxilia na locomoção dessa célula, e os centríolos também estão envolvidos na formação dessas estruturas. Os centríolos estão ausentes na célula vegetal. Os peroxissomos são organelas muito parecidas com os lisossomos. Lembram daquelas organelas que realizam a digestão intracelular? Só que os peroxissomos, eles degradam, entre outras substâncias, algumas substâncias que podem ser tóxicas para a célula. Então, substâncias que podem ser prejudiciais para a célula são degradadas no interior dos peroxissomos. Os plastos são orgânulos, né, são organelas citoplasmáticas, porque eles têm citoplasma no seu interior, encontrados nas células das plantas e das algas, ou seja, as células dos animais não possuem esse tipo de organela. Os cromoplastos são os plastos que apresentam pigmentos em seu interior, eles são coloridos. Nós temos o cloroplasto, né, que é o plasto mais comum, bastante frequente nas plantas, né, e o principal componente dele é a clorofila, por isso que ele tem a cor verde. Há também os plastos vermelhos, né, chamados de eritroplastos, e os plastos amarelos, chamados de xantoplastos. Então, os eritroplastos dão a cor avermelhada, alguns frutos, né, como por exemplo tomate e morango e outros frutos que têm essa coloração avermelhada, enquanto os xantoplastos conferem a coloração amarelada, alaranjada às plantas, como na cenoura, na laranja, etc. Os leucoplastos são plastos que não contêm pigmentos e a função deles é armazenar amido. Os vacúolos são organelas características das células vegetais, das células das plantas. As células animais até possuem, com pouca frequência, né, a presença desse tipo de organela, mas mais comumente encontrada em células vegetais. A função dessa organela é o armazenamento de água, né, e outras substâncias, e também controla a presença, a entrada, a quantidade de água no interior da célula. Nas células animais, os vacúolos são raros e não têm nenhum nome específico. Contudo, as células do tecido adiposo, os adipócitos, possuem vacúolos repletos de gordura que servem como reserva energética. Então, iniciando as atividades da semana 1, número 1, defina o que são células. As células são as menores partes estruturais e funcionais que formam os seres vivos. 2. Qual é a função do citoplasma? O citoplasma, que é aquela substância gelatinosa que preenche o interior de todas as células, né? Preenche a célula e nele estão localizadas diversas substâncias como açúcares e proteínas, e também é no citoplasma onde ocorre grande parte das funções metabólicas da célula, né? Funções metabólicas são as transformações que ocorrem no interior da célula para que ela consiga realizar suas funções importantes, né? 3. O quadro a seguir compara 3 diferentes tipos celulares, A, B e C, quanto à presença, né, um sinalzinho de mais, e a ausência, um sinalzinho de menos, de determinadas estruturas. Então, aqui nós temos as estruturas: membrana plasmática, núcleo, mitocôndrias, cloroplasto, complexo golgiense, o retículo endoplasmático, ribossomos e vacúolo, e as células, né, de acordo com a presença ou ausência de cada uma dessas estruturas. Então, nós temos aqui a célula A. Ela possui membrana plasmática, né? A célula B também, a célula C também. O núcleo celular, apenas a B e a C possuem, a A não. Mitocôndrias, a A não possuem, mas a B e a C possuem. Cloroplasto, a A não possui, a célula B possui, e a C também não possui, e assim sucessivamente. Então, nós podemos analisar cada uma dessas 3 células de acordo com a presença ou ausência dessas estruturas. A questão é a seguinte: identifique a célula bacteriana e justifique sua resposta. Nós podemos dizer que a célula bacteriana é a célula A,
porque não há presença de núcleo, né? Dentre as características da célula bacteriana, nós vimos que é uma célula procarionte, né? Uma célula procariótica, e não possui material genético organizado dentro de um núcleo. O material genético fica disperso no citoplasma. Então, por isso que nós podemos dizer que a célula bacteriana é a célula A, pois não possui núcleo, né? A célula B e a C possuem, então não podem ser células de bactéria, jamais. Letra B. Identifique as células animal e vegetal e justifique sua resposta. Bom, a célula vegetal, com certeza é a célula B, pois há presença de cloroplastos, né, que são organelas específicas das células vegetais, e vacúolo também, que são organelas presentes amplamente, né, nas células vegetais, e com apenas algumas exceções, né, algumas células que possuem vacúolo nas células dos animais. Então, cloroplasto, vacúolo, ok, célula B é uma célula vegetal. A célula C, então, é uma célula animal, pois não possui cloroplasto e não possui vacúolo, certo? Então, através dessas informações, nós conseguimos identificar claramente cada uma das células bacteriana, animal e vegetal. 4. A organela celular responsável por metabolizar o açúcar no nosso corpo e transformá-lo em energia é o... Quais das organelas que nós analisamos, que nós estudamos, realiza a transformação, metaboliza o açúcar, produz energia, né, para o nosso corpo? São as mitocôndrias. 5. A membrana plasmática, além de manter os componentes internos de uma célula, auxilia na entrada e saída de algumas substâncias. Por permitir essa passagem, dizemos que a membrana plasmática é semipermeável. A membrana plasmática ela possui uma característica, né, que permite a passagem de algumas substâncias para o interior da célula e do interior da célula para fora. Então, as substâncias conseguem entrar e sair dessa célula, mas não são todas as substâncias, não são qualquer substância que entram e saem a qualquer momento das células, né? Então, a membrana ela tem uma permeabilidade seletiva, né? Ela é semipermeável porque permite a passagem de algumas substâncias. Então, resposta letra B, semipermeável. Bom, pessoal, então é isso. Finalizamos a primeira semana do PET volume 4. Eu espero que vocês assistam às aulas, acompanhem as explicações, façam as atividades, tirem suas dúvidas, preencham os formulários para que eu possa receber as atividades de vocês e registrar a participação. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem de ajuda para realizar as atividades, vocês sabem que podem sempre contar comigo. Então, eu vou ficando por aqui. Abraços e até semana que vem. Tchau, tchau!